Eu sou a Caroline Kwiatkowski, sou graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas. Agora estou fazendo mestrado na UFPR em Comunicação e Formações Socioculturais. Eu tenho 21 anos e o nome do meu TCC é a representação das super-heroínas no cinema e a identificação feminina. É um estudo de recepção sobre os filmes Capitã Marvel e Mulher Maravilha. Eu me chamo Gabriele Santos Paz, eu tenho 22 anos, sou graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas pela UFPR, e o nome do meu TCC é A Interação do Trabalho de Relações Públicas e do Psicólogo Organizacional, Possibilidades para a Comunicação Interna. Eu me interesso, né, por esses dois objetos, gosto de consumir esse tipo de narrativa, então por isso me interessei por estudar esses produtos. E além disso, esse meio do mundo de super-heróis, do mundo nerd, ainda é um ambiente extremamente machista, em que as mulheres enfrentam diversas dificuldades, e isso acabou me motivando também a estudar justamente a presença feminina nesses espaços, as representações femininas, para entender também como as mulheres lidam com isso, o que está mudando nesse cenário hoje em dia. E eu sempre me interessei por psicologia, era um curso que eu quase fiz, era uma das minhas opções no vestibular. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, como a gente não tinha matérias de psicologia na grade de relações públicas, o que pra mim não fazia nenhum sentido. Eu acho que a gente tinha que ter matérias de psicologia na grade de RP. Se você pode definir RP por uma palavra, é público. E como é que a gente não estuda sobre comportamento humano, nada, coisa do tipo? O meu objeto eram os filmes da Capitã Marvel e da Mulher Maravilha, mas eu tentei fazer toda uma reconstrução, pegando a origem delas, desde as histórias em quadrinho, né, conhecendo outros formatos, outros produtos midiáticos que elas já estiveram presentes. E um ponto bem legal dessa parte foi conseguir perceber as mudanças que essas personagens enfrentaram ao longo dos anos. Isso bem relacionado com o contexto de cada época, né? Então, por exemplo, a Mulher Maravilha, no período do pós-Segunda Guerra, ela sofreu muitas alterações nas suas histórias em quadrinhos. Ela perdeu os poderes dela, ela não era mais super-heroína, ela era uma mulher comum. Tudo isso muito relacionado ao contexto do pós-Segunda Guerra, onde as mulheres antes, né, haviam conquistado um espaço no mercado de trabalho, mas com o fim da guerra elas precisavam voltar ao espaço privado, precisavam voltar a cuidar dos filhos, a cuidar da casa e a ocupar esse espaço que era designado a elas. O questionário teve mais de 700 participantes, então eu acho que só isso já mostrou assim a relevância do tema mesmo. Eu acho que as mulheres, elas queriam falar sobre esse assunto, né? Elas precisavam discutir esse tema. Eu fui até o departamento de psicologia do UFPR e conversei com uma professora que dá aula de organizacional e sentei uma tarde toda com ela. Assim, ela que me ajudou, ela me passou 2, 3 livros, assim, dos principais autores que eu utilizei, que é o Zanelli. A gente já tem um orientador para dar um pouco de ajuda ali nas questões de comunicação, né? Foi muito interessante conhecer uma área totalmente nova, mas onde dava para ver, assim, tipo, isso casa com RP, gente, isso aqui é comunicação interna, gente, isso aqui é muito o que a RP faz, assim, eles não conheciam muito sobre RP, comunicação no geral conheciam, que eles falavam que sim, que tem espaço para essa intersecção, e os profissionais de psicologia, por mais que não conhecessem, assim, quando eu explicava um pouco, conversava um pouco, muitos deles conheciam comunicação interna, é uma coisa que eles trabalham como psicologia organizacional. A representatividade, a identificação, o protagonismo feminino realmente importam para a maioria das mulheres, para que elas consumam essas narrativas, né, para que elas gostem dessas narrativas, e isso inclusive se relaciona muito com o cotidiano delas, né, com a forma como elas se enxergam no mundo, com a autoestima delas, enfim. Várias mulheres que falaram assim, eu lia os quadrinhos da Mulher Maravilha desde criança, eu assisti os desenhos na minha infância, acompanho até hoje. Eu lembro que teve alguns relatos de mulheres que falaram que foram no cinema e choraram quando viram a Mulher Maravilha nas telas do cinema, porque nunca imaginaram que isso fosse acontecer, que quando elas eram pequenas, os pais delas não deixavam elas comprarem roupa de super-heróis, porque era coisa de menino, e hoje isso mudou tanto. Então, assim, muito relevante mesmo ver essas marcas pessoais, né, das narrativas. Analisei as duas áreas, trouxe referências, identifiquei o que cada uma fazia, o que era, etc. Mas eu queria um momento, assim, pra mostrar, tá aqui, tem relação, colocar um do lado do outro pra deixar bem óbvio, assim.
principal convergência entre as áreas é bem-estar, porque as duas áreas têm isso como um foco principal, assim. Tá o tempo todo através da comunicação interna tentando identificar processos, melhorar processos, dar voz ao colaborador, fazer com que ele se sinta presente, com que ele entenda tudo o que está acontecendo, para que ele sinta bem-estar, para que ele fique por mais tempo dentro da empresa e assim tudo flua melhor. E o psicólogo organizacional também, de maneiras diferentes, em um outro setor, que fica mais no setor de RH, mas também está ali, está fazendo diagnósticos, está fazendo acompanhamentos, está fazendo levantamentos, trabalhando planos de remuneração diferentes ou planos de cargos, mas também está voltado para isso. Mas eu acho que falta conversar sobre, escrever sobre, as pessoas perceberem essa semelhança e quererem trabalhar mais. A Gabi foi super parceira, assim, na época do TCC mesmo, e até hoje, assim, a gente se ajuda. Por exemplo, a Abrapcorp, ela que me avisou que ia ter a submissão. Ela falou, Carol, submete lá seu TCC. E aí eu falei, ai, Gabi, será? Ela, não, vai, vamos submeter. E aí a gente submeteu e deu super certo. Só tem eu e a Carol, eu acho, da federal inteira. Nossa, não sei, assim, sei lá, uma resposta, não sei. Mas gosto das nossas chances de trazer um prêmio para o UFPR. Tem mais chances do UFPR do que a outra universidade que tá lá. Então, qualquer uma de nós ganhando, eu tô feliz. Ah, eu tô muito feliz mesmo, assim, eu me surpreendi. É uma coisa, né, pra gente pensar, assim, a gente também às vezes desvaloriza muito o nosso trabalho, né? Ali na UFPR, às vezes a gente faz o TCC e fica meio inseguro e tal, mas tem trabalhos muito bons, muito relevantes, tem que mostrar mesmo, tem que submeter nos eventos, até para as pesquisas não ficarem paradas ali, né, só dentro da nossa bolha e outras pessoas conhecerem, então acho que vai ser um espaço bem legal para divulgar mesmo, né, para divulgação científica, assim como a Agência Escola.